Se você investe em IRB, esse vídeo ele é importantíssimo para você entender o que aconteceu nesses últimos resultados e o que nós deveremos ficar de olho nos resultados do segundo trimestre e, claro, dos próximos anos em que você continuar investido na companhia. Para a gente entender se ela vai ser uma empresa ainda mais lucrativa ou se hoje nós chegamos em patamares em que ela talvez não possa sair muito da onde ela está. A gente precisa entender o que está acontecendo para que então a gente consiga fazer uma avaliação muito mais aprofundada a respeito do valor justo desta companhia. Então, vou trabalhar com vocês aqui algumas premissas para depois a gente entrar no assunto um pouco mais. Vamos lá. Eu quero bater aqui com vocês algumas coisas a respeito da carteira que a IRB tem. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês seria a quantidade de prêmios emitidos, ou seja, chegou lá o André chegou todo feliz, ele chegou lá na IRB e falou, olha, ô IRB, eu quero fazer aqui um resseguro com você. Tem como a gente fazer isso? Aí a IRB vai falar sim ou não. Conforme ela aceitar mais pedidos, ela vai emitir, ou na verdade vai receber mais prêmios, que seria, de uma certa maneira, a remuneração pelo serviço dela. A gente pode perceber que a quantidade de prêmios emitidos veio caindo do terceiro trimestre de 2024 em diante. Muito disso se deve ainda a uma fase de reestruturação da companhia. Ela ainda está tentando trocar aquela carteira que ela tinha forte lá no exterior para uma carteira hoje um pouco mais focada no Brasil. Claro, esse movimento ele é gradual, não é uma coisa rápida, não é uma coisa de um trimestre para o outro. Lá atrás, quando a IRB ainda tinha aquele problema de fraude, etc., eles falaram muito sobre alguns contratos de cauda curta e de cauda longa, ou seja, contratos em que você vai ter um efeito ruim rápido e um outro que você vai ter um efeito que vai se alongar por muito tempo. Muitos desses efeitos eles encerraram ali mais ou menos no começo de 2024, meio de 24, praticamente se encerraram quase todos. Mas é inegável que alguns contratos ainda feitos nos anos de 2022, 2023, eles continuam repercutindo resultados não tão otimizados. Não são contratos fraudulentos ou complicados como é nos anteriores, mas ainda não são contratos que estão perfeitamente amoldados dentro dessa nova filosofia da IRB, tá? Então ainda vai demorar um pouquinho mais para eles conseguirem uma nova safra de contratos para efetivamente dizer qual que é a nova IRB aqui que nós temos, tá bom? Agora, uma coisa que é diferente, eu quero que vocês deem uma olhada nisso, é a questão de prêmios emitidos e a questão de prêmios retidos. O que significa isso, né? Prêmio retido é quando uma pessoa física, que é mais incomum, mas normalmente uma seguradora, ela chega na IRB e fala, olha, eu quero, de uma certa maneira, estar com você também como uma resseguradora do meu sinistro. Ou seja, vamos imaginar que eu peguei ali um barco, tá bom? Para fazer o seguro. Só que esse barco ele é muito caro. Então essa seguradora, ela não quer arcar com todo o prejuízo sozinho, caso um acidente venha acontecer. Então ela fala, Irby, vamos lá comigo, eu vou te pagar alguma coisa para você ficar junto comigo nesse risco aqui. Outra coisa é o seguinte, a seguradora chegou na IRB e a IRB ela falou o seguinte, olha, esse barco ele é muito caro, eu vou eventualmente fazer um resseguro do resseguro. Então eu vou chegar numa seguradora 2 e vou falar, olha, você quer eventualmente ficar aqui comigo também, caso dê um problema muito grande? O que acontece? Essa daqui vai pagar eventualmente o valor de 10 milhões. Legal? Aí a IRB, ela fala o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você vai ficar corresponsável aqui comigo, só que numa parcela menor. Então, eu vou te pagar 3 milhões. O que acontece? Se você pegar os 10 que você tem dentro da IRB e você retirar esses 3 que você está jogando o seguro ou resseguro para uma outra pessoa, no final sobram 7 milhões, que é o prêmio retido. O prêmio que você tem menos o prêmio que você jogou para uma outra seguradora. Esse daqui é a ideia. Portanto, esse daqui seria, vamos dizer assim, uma operação direta e esse daqui uma operação indireta. Só para ficar mais ou menos estabelecido aqui o que eu quero falar com vocês. Por que tudo isso aqui é importante? Porque aqui já é a pontinha do iceberg para eu falar para vocês o porquê que o resultado do primeiro trimestre da IRB ele foi de prejuízo. E por que que tudo isso daqui é importante para você? Porque essa aqui é a pontinha do iceberg para eu te provar que esse daqui foi um trimestre de prejuízo para a companhia. André, mas eu vi lá na DRE e deu lucro. Como você está me falando que foi prejuízo? Eu vou te provar. Fica nesse vídeo porque você vai entender tudo a respeito de seguradoras. Vamos lá. E um item que eu acho muito importante da gente falar, dentro ainda dessa questão de carteira, é o segmento rural.
Nós vimos no Banco do Brasil, na BB Seguridade, em algumas outras seguradoras, que esse foi um segmento que apanhou muito de 2024 em diante. E o interessante da IRB é que, no geral, os prêmios que ela teve aqui cedidos foram um pouquinho menores, tá? Então a gente poderia estar no risco bem mais alto aqui, mas na verdade não. A gente cedeu uma parte desse risco para outras seguradoras e a gente está conseguindo minimizar os danos que nós tivemos. Legal? Agora, essa daqui começa a ser uma das partes mais críticas quando a gente começa a falar sobre seguradoras e resseguradoras. Tem um indicador aqui dentro que ele é muito importante, que se chama índice combinado. Eu só vou pular para o próximo slide só para vocês verem a definição técnica. Em resumo, o índice combinado, ele é o sinistro pago, mais as provisões que são feitas, dividido pelo prêmio recebido, mais as despesas operacionais, dividido por prêmio recebido. Ou seja, uma conta bem chatinha de fazer, né? Então, se você quiser resumir, pode ser o índice combinado, que é o índice de sinistralidade, mais o índice de despesa. André, não entendi absolutamente nada que você quis dizer com isso. Bem, vamos resumir de uma forma um pouco mais simples. Eu vou até desenhar isso aqui com vocês para a gente tentar deixar de uma forma fácil. Vamos fazer uma tabela. Se você olhar para a IRB e ela tiver o seguinte, um índice combinado que for inferior a 100%, isso daqui significa que a empresa operacionalmente ela deu lucro. Se foi igual a 100%, significa que ela ficou no 0 a 0. Se esse índice combinado ficar superior a 100%, significa que a companhia ela teve prejuízo. Isso daqui é muito importante vocês entenderem. Por quê? Como que funciona essa conta? De uma forma um pouco mais fácil. Vamos dizer o seguinte, qual foi o prêmio que a companhia ela recebeu? Ela recebeu, eventualmente, ali 100 milhões? Legal, ela recebeu 100 milhões. Só que qual que foi o gasto que ela teve? Seja com despesas eventualmente administrativas, seja com despesas operacionais, seja com despesas tributárias. Vamos imaginar que ela teve alguma coisa na ordem ali dos seus 101 milhões. O que acontece? Esse índice combinado, quando a gente olhar para cá, ele vai estar em 101%. Significa que ela teve 1% de prejuízo em relação ao total de prêmios que ela teve emitido. Isso daqui é muito, 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 muito importante. Por quê? Eu vou abaixar aqui para a gente entender uma outra coisa. E aí eu já vou te jogar a pegadinha do ano, E quando você vir isso, cuidado, cuidado, porque estão te passando a perna. Existe um negócio que se chama índice combinado, aí eles colocam uma outra palavrinha, e aí eu vou ajudar vocês aqui, ó, ampliado. Que é isso aqui, né, André? O que é o índice combinado ampliado? Lembra que eu te falei que você tem que pegar o prêmio que você teve, que seria o valor que você recebeu das suas operações, você tem que reduzir as despesas que você teve, aí finalmente você tem o índice combinado. O que acontece? O índice ampliado, ele faz uma soma aqui no final. Ele coloca os valores que você recebeu de juros das suas aplicações. Isso daqui pega muita gente muito despreparada. Por quê? Isso daqui a gente chama de resultado operacional. Ou seja, isso daqui é o resultado que nós temos das operações de seguro e resseguro da companhia. E esse daqui, que é a parte ampliada dos juros, a gente chama de resultado financeiro. André, como que isso daqui funciona, né? Como que a gente pode interpretar isso de uma forma um pouco mais clara? Legal. Vamos imaginar o seguinte, a IRB ou qualquer seguradora, ela tem que deixar um determinado dinheiro em caixa. Porque imagina aquele caso lá do meu naviozinho, bem feinho, mas imagina que ele foi lá, ele afundou. Eu tive que pagar como seguradora 100 milhões de reais. Ou seja, eu tive que reembolsar o dono desse barco em 100 milhões de reais. Portanto, eu preciso ter um dinheiro em caixa. Só que esse dinheiro ele não fica simplesmente parado. Ele fica investido, eventualmente, num CDB, legal. Ele fica numa LCI, ele fica num pré-fixado, legal. E tudo isso aqui rende para nós um determinado juros. Esses juros aqui, eles compõem este resultado financeiro. E este valor aqui que fica em caixa tem um nome muito específico. E o Warren Buffett gosta muito desse item aqui por conta dele ter feito junto à Genco
alguns investimentos só com dinheiro de juros que foram rendidos ali. Isso daqui se chama float, que é o dinheiro mantido em caixa pelas seguradoras para ela fazer frente, eventualmente, a algum sinistro, algum acidente que aconteceu, para pagar ali a indenização correspondente. Legal. Quando você entende o que é índice combinado e o que é índice combinado ampliado, você já começa a perceber algumas coisinhas. Vamos voltar aqui para a apresentação. Olha só, quando nós olhamos para o índice combinado, você vê que ele deu 102,5%. Ou seja, do total de prêmios aqui que nós tivemos, 2,5% ficaram acima por conta de prejuízos operacionais. De outro lado, quando a gente olha para o índice combinado ampliado, ou seja, a gente coloca os juros aqui dentro, 83. Ou seja, se voltarmos para aquela tabelinha que eu falei para vocês aqui, ó, e que ó, o índice combinado pode ser ele ampliado, mas enfim, o melhor é a gente olhar para o índice combinado. Quando ele estiver abaixo de 100%, significa que a companhia teve lucro. Claro, considerando no caso aqui que foi por conta do índice ampliado, a gente sabe uma coisa muito importante e que você que é assinante aqui do canal, você não cai nessa pegadinha. Operacionalmente, a companhia ela teve prejuízo. Como que você me prova isso, André? Bem simples. Vou te mostrar aqui no próximo slide. Olha só, eu vou te mostrar aqui, ó, que a companhia ela teve um resultado de underwriting, que significa de uma certa maneira o resultado da própria companhia com os prêmios cedidos, os prêmios retidos, etc, etc. Ela teve 103 milhões. Mas olha aqui, ó, despesa administrativa, 97. Despesa com tributos, outros 36. Opa, peraí. Então significa que isso daqui, de uma certa maneira, daria mais ou menos uns 130 milhões de despesas e mais ou menos 100 milhões aqui que nós tivemos de resultado de underwriting? Ou seja, teríamos aqui um certo prejuízo? Acho que sim, eu acho que é isso que a gente está começando a compreender. Mas quando eu vou para resultado financeiro, ou seja, os juros que foram recebidos dentro daquele float, eu já tenho uma outra coisa. Eu já começo a ver aqui, ó, que o resultado foi de quase 200 milhões positivos, gerando, portanto, esse resultado artificialmente levado para um lucro, mas que operacionalmente não foi bom. Ou seja, tem que começar a olhar para o seguinte indicador. Será que a companhia ela pode começar a trazer um certo lucro para a gente, operacionalmente falando? Porque assim, eu tento dividir o resultado de uma seguradora ou resseguradora entre o resultado operacional, para ver se o operacional dela faz sentido, e, de uma certa maneira, ver qual que é a cerejinha do bolo. Porque quando você tem operacionalmente uma empresa boa e os juros eles estão rendendo bem, significa que você tem um duplo efeito positivo. Agora, quando operacionalmente você não está bem, você começa a drenar caixa daqui. E com menos caixa rendendo, você acaba tendo menos juros. E quando você faz isso no longo prazo, você acaba tendo um achatamento. Por quê? O seu resultado operacional ele vai descendo, o seu caixa vai descendo também e os seus juros também vão descendo. Ou seja, quando você pega isso aqui conjugado, você olha para o longo prazo e percebe que não faz sentido eventualmente investir numa empresa dessa, pensando que pode ser que o operacional acabe com boa parte do caixa, você precise fazer outro follow-on e eventualmente colocar esse dinheiro e ser diluído lá dentro, tendo um resultado muitíssimo fraco. Apesar de eu saber que esse resultado financeiro faz parte e é natural dentro das seguradoras e resseguradoras, mas eu gosto de ter segurança tanto operacional quanto uma segurança financeira. Portanto, IRB hoje ela está naquela caixinha de uma oportunidade, que não é por um trimestre que não foi tão interessante que eu vou simplesmente descartar a companhia, mas é muito interessante você acompanhar como que a companhia ela desenvolverá a sua carteira, como que ela desenvolverá esse índice combinado, só isso, tira o ampliado, isso aí não é legal, e depois lá no finalzinho você vê quanto que ela teve de resultado financeiro dos juros que ela recebeu, para só então você me falar se é uma empresa boa ou não. E antes de você sair, deixa aqui, você acha que IRB é um bom investimento? E se você achar, eu tenho esse vídeo aqui sobre possíveis dividendos que ela pode te pagar. Então, por hoje é isso, muito obrigado.